Fala meus amigos, aqui J. Rodrigues, canal do J no YouTube. Quero deixar o convite para você que não está inscrito no canal para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ao final, se você gostar, deixa aí a sua curtida, compartilhe com os seus amigos e comente à vontade. Eu estou gravando esse vídeo única e exclusivamente para falar a respeito das ilegalidades constantes que permeiam ali aquele inquérito conhecido como inquérito das fake news. Eu gravei um vídeo ontem, e ficou assim não tão explicado. Eu foquei em outro aspecto que não as ilegalidades em si. E eu tenho ouvido e visto muita bobagem a respeito, principalmente por parte da grande mídia, passado uma ideia errada e muita gente comprando essa ideia errada com relação a este inquérito. Tenho ouvido muita gente comentando o seguinte: olha, parece que não querem que investigue as pessoas porque são ligadas ao presidente, são blogueiros que defendem o presidente, são humoristas que são afetos aí às ideias do presidente. Então, como são protegidos ou defendem essas ideias, há uma proteção, tentativa de blindagem para que não se investigue, e quem não deve não teme, e que se abra todo o sigilo e deixa entrar na sua casa e pegue seu computador, porque quem não deve não teme. Esse tem sido o discurso que eu tenho ouvido. Isso está me incomodando um pouco, porque eu acho que falta um pouco de conhecimento, e a partir de agora, ouvindo o que nós vamos conversar aqui, não vai ter desculpa para falta de conhecimento, para você não pensar mais desta maneira com relação a este inquérito em especial. Olha, não é porque você não deve e não teme que você precisa permitir, ou que nós como sociedade civil devemos permitir, que os nossos direitos sejam violados, que os nossos direitos sejam mitigados, em questão de só porque não devemos e não tememos. Você precisa entender o seguinte: nós vivemos sob a égide de uma Constituição, e esta Constituição foi feita em 1988, e nós temos que nos remeter àquela época para poder entender o que se passava na cabeça das pessoas que fizeram essa Constituição. Nós estávamos ali saindo de um período onde o Estado tinha uma desproporcionalidade muito grande com relação, no sentido de poder, ao cidadão comum. Então o Estado podia quase tudo e o cidadão não podia quase nada frente ao Estado. Então a nossa Constituição de 88, ela foi feita, em primeiro lugar, com um cuidado para que o Estado servisse à população, às pessoas, ao cidadão, e também para que desse instrumentos de defesa do cidadão contra a mão do Estado, para que o Estado não viesse a cometer abusos contra o cidadão comum, porque nós podemos compreender facilmente que o poder do Estado, a força do Estado, o tamanho do Estado, o dinheiro do Estado é infinitamente maior, mais forte do que pode fazer frente a um cidadão comum. Então a nossa Constituição está cheia de defesas e garantias para o cidadão, para que não aconteça um abuso por parte do Estado. E isso precisa ser respeitado e precisa ser mantido. Nós devemos lutar para que essas defesas e esses direitos sejam mantidos. Tá certo? Então eu queria colocar alguns aspectos aqui com relação aos vícios, aos defeitos, às irregularidades, às ilegalidades constantes naquele inquérito, e o porquê que nós não devemos aceitar tacitamente que aquele inquérito corra normalmente como se fosse uma coisa comum. Tá? E eu quero voltar aqui ao que eu já falei na última vez, desculpa ser um pouco repetitivo, mas eu quero ler novamente o artigo 43 do Regimento Interno do STF, que foi o artigo no qual Dias Toffoli se baseou, se firmou para poder requisitar a instauração daquele inquérito, para investigar alguns crimes que nós vamos, ou supostos crimes que nós vamos comentar mais tarde. Então vou fazer a leitura do artigo 43 e comentar a respeito, porque aqui está a primeira ilegalidade, a primeira seção de ilegalidades. Olha só: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal,
o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Tá? Então aqui é o seguinte, nós temos um problema já de recepção da Constituição, conforme eu falei no outro vídeo, com relação a esse artigo. Esse artigo ele viola alguns princípios constitucionais, ali da Constituição de 88. Ele viola o princípio, por exemplo, do juiz natural. Não pode o presidente dizer que ele vai presidir um procedimento. Não é assim que funciona, há um sorteio para saber qual é o juiz que vai presidir uma ação ali que está proposta. Então aí já há um impedimento para que esse artigo seja acolhido pela nossa Constituição. Há também a quebra da imparcialidade do juiz. Porque se o presidente pode escolher quem ele quiser, se não for ele pode muito bem escolher um juiz que não esteja afeto àquele assunto. Então aí já quebra toda a imparcialidade e quebra o princípio do juiz natural. Então entendo eu que este artigo não foi recebido pela nossa Constituição. Então a primeira inconstitucionalidade desse inquérito estaria aí. Mas passando por cima disso, digamos que tenha sido recebido, o que eu comentei no outro vídeo também, aqui há uma questão de delimitação e limitação física, aonde o STF pode atuar, caso esse artigo tenha sido recebido pela Constituição, e aqui está muito claro, não tem como fugir disto. Este capítulo onde está inserido esse artigo, trata da polícia do tribunal. Ali é o seguinte, é muito comum ver, por exemplo, nas normas da corregedoria dos tribunais estaduais e nos regimentos dos tribunais estaduais, que a autoridade máxima dentro do fórum da sua cidade é o juiz. Ele pode exercer o poder de polícia ali, se acontecer algum incidente ali, ele tem poder de polícia ali dentro. E aqui é a mesma coisa. Na sede do STF, a autoridade é o presidente do STF. Então aqui, naquele caso, naquela época onde foi feito esse regimento, permitia-se, então, se algum crime acontecesse nas dependências físicas do STF, que o presidente instaurasse um inquérito ali para investigar o que aconteceu. Ele poderia presidi-lo ou delegar essa presidência a outro ministro. Tá? Então aqui há uma delimitação. E nós sabemos que os casos que estão sendo investigados não ocorreram na sede do STF. Então aqui estaria a segunda ilegalidade. Ele não se aplicaria, nesse caso tivesse sido recebido pela Constituição, a esses supostos crimes que estão sendo cometidos por blogueiros, por deputados federais, em suas redes sociais. Até humorista parece que foi alvo aí dessas investigações, por seus comentários, seja em apresentações, ou seja, na sua própria página de internet. Uma outra questão aqui é que diz o seguinte, vai instaurar um inquérito, vírgula, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Para quem o STF atua? Pessoas que têm prerrogativa de foro, ou seja, tem foro privilegiado. É presidente da República, é ministro de Estado, é deputado federal, senador. Gente desse nível que o STF trata. Fora ali, pessoa comum, o STF não trata diretamente. Então, já estaria aqui a terceira ilegalidade, porque o STF está, com esse inquérito, investigando pessoas comuns, que não tem prerrogativa de foro por função, nem por cargo, nem nada. Então estaria aqui. Um outro aspecto que eu gostaria de desmistificar com você é com relação aos supostos crimes que estão sendo investigados. Primeiro é o seguinte, não há uma clareza de que crimes são esses. Se fala assim, o nome batizado foi o inquérito das fake news. Tá? Primeiro vamos deixar claro o seguinte, fake news não é crime no Brasil. O Brasil ele tem um princípio que é o seguinte, está lá no artigo 5º, não sei o inciso, depois você lê lá, é bom você ler inteiro, porque o artigo 5º é muito importante para a sua vida. Leia inteiro, mas lá está escrito o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, é preciso haver uma lei penal anterior dizendo que aquela conduta é crime. A partir do momento que está valendo aquela conduta como crime, a partir dali, quem cometer aquela conduta está cometendo crime. Tá? Então, no nosso ordenamento, no nosso âmbito das leis vigentes no Brasil, não está contemplado a tal da fake news. Isso não é crime. Então, só por aí, se você chegar numa delegacia e fizer um relato de algo lá, e o delegado lá da sua cidade
perceber que o que você está contando a ele não configura crime, ele sequer vai lavrar lá o boletim de ocorrência. Vai dizer, querido, isso aqui não é crime. Vá para sua casa. Resolva lá. A hora que acontecer um crime, aí eu me manifesto a respeito. Então, já estaria uma outra ilegalidade. Se estão investigando fake news, já não pode investigar algo que não configura-se como crime. Porque o objetivo do inquérito é buscar elementos de materialidade, ou seja, o crime que foi cometido e a autoria, quem foi que cometeu esse crime. Se não há crime, não tem por que buscar a autoria, então já estaria errado por aí. Um outro aspecto que talvez esteja se investigando lá, que não é claro, volto a dizer, seria crimes contra a honra de membros do STF. Agora, crimes contra a honra, você pode pensar em calúnia, injúria, difamação, são crimes de ação privada, ação penal privada. O que significa isso? Que o próprio ofendido precisa se manifestar, precisa sair de casa, ir até a delegacia fazer a queixa. Isso não é tutela do Estado. Você precisa tutelar a sua própria vontade. Ou você vai até a delegacia, faz a sua queixa, para que a polícia investigue e você participa daquilo, ou você vai direto à justiça perseguir aquela pena que está prevista naqueles crimes, para que seja aplicada à pessoa que te ofendeu a sua honra. Há exceções? Há. No artigo 145 do Código Penal, você vai ver que ele remete exceções ao artigo 141, inciso 1º e 2º. O inciso 1º, se a honra ofendida for do presidente da República, cabe ao ministro da Justiça requisitar a instauração de inquérito para investigar essa ofensa. Se, no inciso 2º, se for funcionário público no exercício ou em razão do exercício das suas funções, ou seja, eu como funcionário público fui ofendido, a minha honra foi ofendida em razão da minha função, eu tenho duas opções. Ali a concorrência, a competência ela é concorrente. Eu posso ir por conta própria até a delegacia, ou eu posso até representar junto ao Ministério Público para que ele tome a tutela daquela situação e siga investigando e até uma ação penal por conta do Ministério Público, por ser funcionário público. Mas veja que em todos os casos, nunca eu como ofendido, seja presidente da República, seja funcionário público, eu vou investigar e depois vou julgar o caso, como é o caso lá desse inquérito. Se algum daqueles ministros se sentiu ofendido na sua honra, ele precisa buscar, como pessoa física, vamos dizer que nós queremos encaixar eles como funcionário público, funcionários públicos, o que seria talvez uma grande ofensa para todos eles, porque eles não se consideram reles funcionários públicos, eles são membros de um poder diferente, acima, são quase semideuses ali, mas que vamos deixar eles se encaixarem como funcionários públicos. Mesmo assim, eles precisam, como pessoas físicas, irem até o Ministério Público e fazerem entregar as provas que têm, ou ir até a delegacia e entregar ao delegado as provas que tem. Não pode ele, por conta, abrir um inquérito, investigar, depois vai julgar. Isso não existe. Tá? E um terceiro aspecto aqui é a questão da investigação de ataques à instituição STF, ao poder judiciário e à instituição STF. Se isso aconteceu... detalhe anterior, vou voltar aqui, tá? Desculpa, não vou ficar editando o vídeo. Se caso algum daqueles ministros se sentirem ofendidos em sua honra e quiserem, como pessoas físicas, mesmo sendo ministros, mesmo sendo considerados funcionários públicos, processar ou fazer uma queixa-crime contra as pessoas que ofenderam a sua honra, eles precisam respeitar a questão da competência, de quem teria competência para julgar esta causa. A competência é sempre no domicílio do réu. Então, se alguém em São Paulo lá ofendeu a honra de algum deles, eles precisam vir aqui em São Paulo e fazer a sua denúncia aqui em São Paulo. Não tratar tudo lá em Brasília. A regra é essa, o domicílio do réu comanda. Porque a princípio é a parte mais fraca, a parte que está sendo ali acusada ou investigada. Então, vale o domicílio do réu. Está mais uma regularidade aí, está tudo correndo lá em Brasília, cada um que se vire para contratar advogado para defender lá a sua causa. Terceiro aspecto aqui que pode ser investigado, a instituição STF está sendo atacada. Neste caso,
deveria se juntar às provas e entregar à Procuradoria-Geral da República para que o Ministério Público tome a frente e toque a investigação e depois apresente uma denúncia e acuse aquelas pessoas que são de direito, e aí vão se resolver. Um outro aspecto aqui que você não verá, ora, o último vídeo que eu fiz foi um questionamento da constitucionalidade deste inquérito. O que deveria acontecer no julgamento desta questão aí de inconstitucionalidade? 2 ministros ali precisariam se declarar impedidos de participar dessa votação com relação à constitucionalidade deste inquérito. Dias Toffoli, porque foi ele que instaurou este inquérito, então ele já é parte praticamente desse inquérito. Eu estou impedido de dar a minha opinião com relação à constitucionalidade desse inquérito, estou envolvido nele já. E Alexandre de Moraes, que é o encarregado, foi encarregado pelo presidente de tocar esse inquérito ilegal. Então ele ali deveria falar, eu também estou impedido, porque eu sou parte desse inquérito. Então eu não posso me manifestar se ele é constitucional ou não. Você não vai ver isso acontecer, isso não aconteceu e não vai acontecer. Eles vão participar como se nada estivesse acontecendo, eles vão participar da votação da constitucionalidade deste inquérito. Então veja, amigos, amigas, aonde nós estamos indo parar? Volto a dizer, nós estamos vivendo à beira do autoritarismo, a pior face do autoritarismo, aonde o ofendido ele tem o poder de investigar, ele apresenta uma denúncia, ele acusa e depois ele vai julgar a sua própria causa. É neste âmbito que nós estamos caminhando. É nesse sentido, com o pessoal, o particular, se valendo do poder do Estado, tomando para si o poder do Estado, e indo com tudo para cima de pessoas comuns. Algo que jamais poderia ser aceito em nossa sociedade. Fora tudo isso que eu já falei para vocês. Então, assim, não é porque você não deve e não teme que você vai deixar violarem, arrombarem todos os seus direitos. Lute pelos seus direitos. Vamos lutar para manter os nossos direitos. Vamos nos defender com as armas que nós temos constitucionais contra os abusos do Estado. Não vamos fazer coro com essa loucura que está sendo pregada aí, que quem não deve não teme, o negócio é abrir tudo, entregar computador e fazer tudo. Não é assim que funciona. Vamos ter consciência, vamos lutar, vamos manter os nossos direitos. Esse inquérito é uma vergonha, é um absurdo. Nós não devemos aceitar de bom grado que ele continue. Um grande abraço, até a próxima.